Pessoal, pode ir lá no bate-papo e me mandar o seu nome, tá? Para valer como chamada. E aí, Luma, como tá? Stephanie, Giovana, tudo bem? Quem mais? João Pedro Santos, Amanda, tudo bem? Deixa eu arrastar aqui para baixo para ver os outros nomes. Tiago, tudo bem? Que saudade. Murilo, Rafaela, tudo jóia? Isso, turma, vai lá no bate-papo, vai me mandando os nomes, tá bom? Tudo jóia, Rafa. Muito obrigada por perguntar. Espero que você também esteja bem. Pessoal, amanhã eu preciso passar para vocês a matéria do nosso próximo desafio, tá? Não deixa eu encerrar a aula de amanhã sem passar para vocês o nosso próximo desafio, que será no dia 2, né? Mas aí, bom que você já tem tempo para se organizar, tá bom? Aí amanhã eu já passo para vocês a matéria. Vou ver se eu elaboro ele hoje e no dia 2 eu aplico com vocês o desafio, que será daqui uma semana, na próxima quinta-feira, tá? E aí, vou lembrando vocês até lá, mas ainda tem muita gente que não enviou algumas atividades ainda, tá? Lá pela sala de aula virtual. Então, eu peço para quem não enviou, envie, mesmo com atraso, porque senão, quando eu for fechar a sua nota, se não tiver postado nada lá, eu vou entender que você não quis fazer, não quis entregar, tá? Mesmo com atraso, envie para mim as atividades, tá bom? Com relação à sala de aula virtual, eu tenho mais 3 atividades para passar, tá? Uma eu vou passar hoje e outras 2 eu vou passar na semana que vem e na outra, tá? Então, vocês têm que entregar as atividades, por favor, porque senão você vai ficar sem nota. Beleza? Quem tem o aplicativo ou quem tem o Gmail no próprio celular, deve ter recebido agora de manhã uma notificação que termina amanhã à tarde, amanhã à noite, o prazo para entregar aquela atividade sobre o desemprego relacionada com a Covid-19. Certo? Tudo bem? Então, quem não entregou ainda, que entregue por gentileza, ok? Bom, pessoal, eu vou tratar de um assunto agora com vocês, que quem aí tem um pouco de cuidado, né, de acompanhar jornal e tudo mais, acompanha aí na sua casa os informativos sobre o atual quadro, não só do Brasil, mas como o quadro mundial relacionado ao coronavírus, a gente está percebendo que o número de infectados só aumenta. Alguns países estão conseguindo controlar, por exemplo, a Inglaterra já está conseguindo ter um quadro super controlado, a França, a própria Itália, que foi um país que ficou preocupando o mundo inteiro, né, referente ao número de mortos, estão conseguindo voltar aos poucos à normalidade. Enquanto que no Brasil, a gente nunca saiu da normalidade, pelo menos na minha concepção, né? Acho que quem saiu da sua vida normal foram os profissionais da área da saúde, isso aí em todas as áreas, né, da área da saúde, que viram o volume de trabalho aumentar, viram novos desafios, e para quem está envolvido nas atividades escolares, educativas, né? Porque o resto tudo continua igual, né? Por exemplo, aqui em Alfenas, o comércio continuou funcionando normal, restaurantes, bares, né? Então tá tudo, parece todo mundo levando uma vida normal. E aí, os números relacionados a essa doença têm aumentado cada vez mais e, consequentemente, o número de óbitos também. E aí eu quero compartilhar com vocês, talvez vocês já devem ter acompanhado outros, esse não é o único que faz esse tipo de levantamento, mas tem um jornal chamado É o País, que consegue fazer um mapeamento a cada 2 dias do número de casos ao longo do nosso planeta inteiro. Como que eles fazem esse mapeamento? Eles vão pegar os canais oficiais de informação de cada país e vão abastecendo esse banco de dados. Então, esse banco de dados aqui, a última atualização que ele teve foi no dia 23, tá? 2 dias atrás, provavelmente hoje, eles devem fazer uma nova atualização, tá? Então, vou mostrar desde o período em que começou e como é que ele foi se espalhando para o mundo.
gostaria de compartilhar essa informação com vocês, né? Esse vídeo com vocês. Então, aqui no vermelhinho, esse número, mostra o número de pessoas que foram testadas e confirmadas com o coronavírus, né? O novo coronavírus, o número de mortos no mundo e o número de pessoas que até esse dia, no dia 23, foram curados, certo? E essas bolinhas vão mostrar pra gente que quanto maior a bolinha, mais escura a sua tonalidade, a gente percebe que é maior o número de casos. Tudo bem? E essas áreas que estão pintadas aqui em rosinha são áreas que já foram infectadas, certo? E depois eu posso até passar o link para vocês verem que esse site ele possibilita, quando você passa aqui o mouse pelo celular, você passa o dedo, ou pelo computador você passa o mouse, ele vai mostrar esses três dados: o número de confirmados, o número de mortos e o número de curados, tá? Dentro daquele país, tá? Então, eu queria primeiro passar o vídeo para vocês, para depois a gente fazer algumas comparações, tá? Então, olha só. Se a gente for observar, olha, comecinho de janeiro, como é que o mundo começou a perceber e a ter esse número de casos, né? Dá para ver que aos pouquinhos ali a Europa e a Ásia começou a pipocar, a América foi devagarzinho, de repente explode o número de casos, o mundo começa a ficar em alerta. Olha como é que esse mapa vai ficando cada vez mais colorido, que as bolinhas vão crescendo, vão aparecendo cada vez em mais lugares, né? Até chegar no dia de hoje. É impressionante o como que, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, esses casos explodiram, né? E depois, logo em seguida, a gente tem a América do Sul como um pico muito grande de contágio dessa doença. Tá? Então, esse caso aqui, né, esse infográfico, ele é muito interessante para a gente acompanhar a evolução dos contágios e dos números de mortos com ordem cronológica, certo? E aí, mais que isso, eu queria fazer a comparação de alguns países para vocês. Eu disse que se a gente passar o mouse por aqui, a gente consegue ter uma noção de como é que está cada país aqui no dia 23, né, 2 dias atrás. Então, no caso do Brasil, 2 dias atrás, a gente tinha mais de 1 milhão de pessoas confirmadas com essa doença. Ultrapassamos aí a margem de 50 mil mortos, uma margem relativamente alta, né? E aí a gente começa a ver os nossos países vizinhos, né? E eu queria chamar a atenção para esse país pequenininho aqui, ó. O Paraguai, ele tem aí um pouco mais de 7 milhões de habitantes, tá? Olha quantos mortos apenas a gente tem dentro do Paraguai para o dia 23 de junho. Muito pouco, apenas 13 mortos. Enquanto que no Brasil, no Paraguai, a cada grupo de 1.000 pessoas, a média é de 1,8 mortos por conta da Covid. No caso do Brasil, esse número chega a mais de 20. Então, a gente percebe o quê? Mas o Brasil tem 20 vezes mais habitantes que o Paraguai. Só que olha o que eu estou falando, em média, a cada 1.000 pessoas. Então, na média, as duas é a mesma coisa. Eu estou falando em números absolutos. Se a gente falar que no Brasil, em números absolutos, o Brasil tem 1 milhão de confirmados. O Paraguai tem 1.400, certo? Mas, a cada grupo de 1.000 pessoas contaminadas, o Brasil ultrapassa 20, é quase 30. Enquanto que no Paraguai é 1,8. Entendeu? A cada 1.000. Então, a média é um fator que a gente pode conseguir comparar. O volume total, claro que a população do Brasil é muito maior. A gente tem 210 milhões de habitantes contra 7 milhões. Né? Então, a gente tem aí, em termos absolutos, essa diferença. Mas a média, eu pego o mesmo valor de comparação. 1.000 habitantes, certo? E aí, o que a gente pode perceber? Né? Que talvez a gente pode pensar que as estratégias de barragem dessa doença para o Paraguai acabaram sendo mais eficazes que no Brasil. O Paraguai, tomando noção de que ele é um país muito pobre aqui na América do Sul, ele teria que ter uma condição de barragem dessa doença, de enfrentamento dessa doença, porque senão as consequências seriam muito ruins, né, para o país. Então, lá em janeiro
quando se preocupava com o coronavírus só lá na Ásia, nem se preocupava tanto com o coronavírus lá na Europa, o Paraguai já começou a barrar a entrada de algumas pessoas vindas da Ásia, principalmente da China, no seu território. Começou a fechar as fronteiras, como, por exemplo, com o Brasil, com a Argentina, com o Uruguai. E esse fechamento de fronteiras impedia que pessoas de outros locais conseguissem entrar no seu território. E aí, claro, né, o Paraguai também é beneficiado por não ter uma saída para o mar, né? Então, evita que muitas pessoas cheguem de regiões portuárias distantes naquele local. Então, assim, esse infográfico ele é muito interessante para a gente acompanhar os números ao redor do mundo, país a país, e também visualmente deu para ver, né, como que o mundo foi ficando aí contaminado com essa doença, tá? E aí, hoje de manhã, eu acordo, ligo o jornal e a gente percebe que 2020 não tá para brincadeira, né? Se não bastasse essa sensação de medo, de insegurança que essa pandemia está nos oferecendo, várias outras coisas têm acontecido para nos mostrar que a gente não morre só de coronavírus, né? Por exemplo, a gente tem aí, talvez alguns tenham visto e ouvido falar que tem se aproximado da fronteira do Brasil uma nuvem de gafanhotos. A gente tem sofrido ameaça de ser o céu do nosso país ser encoberto por uma nuvem de poeira que tem sido tocada do Saara para cá. Outra coisa que a gente pode pensar é que o vírus da Zika, a Zika vírus, tem passado por uma mutação, porque chegou aqui no Brasil a Zika vírus africana, que os brasileiros não têm anticorpos. E que, se a gente se contaminar, a taxa de mortalidade pode ser tão grande quanto de outras doenças por aí. Então, olha só, né? A gente fica muito preocupado com o coronavírus, mas tem muitas outras coisas acontecendo no nosso planeta. E a gente aí fica sem saber para onde correr, o que fazer, e talvez essa sensação de insegurança aumente ainda mais. Não é mesmo? Alguém tem alguma coisa para comentar sobre isso? Ô, Bia, que esse negócio de Sei gafanhoto lá. que você falou? O quê? Peraí, eu não ouvi o Que Gabriel. esse negócio Fala. de gafanhoto aí? É o seguinte, deixa eu explicar mais ou menos o que é isso. Um grilo sozinho, um gafanhoto, ele não tem problema nenhum. Ele tem uma vida razoavelmente longa, ele precisa de muito pouco para se alimentar durante a sua vida. O problema acontece quando a oferta de alimentos para esse grilo é muito reduzida. Ele começa, entre aspas, a passar fome. E aí, esses grilos começam a buscar outros indivíduos para conseguir, em conjunto, encontrar alimentos, tá? É uma estratégia de defesa, né, de sobrevivência. E aí, esses grilos, eles começam a se juntar em volumes cada vez maiores. Quando eles atingem a fase adulta e eles encontram alimentos abundantes, geralmente esses gafanhotos, eles vão começar a viajar juntos em busca de locais que tenham alimentos. Esse tipo de escassez de alimento acontece geralmente quando acontece um período prolongado de estiagem, tá? E aí eles vão acabar se juntando para tentar encontrar juntos uma grande quantidade de alimentos, que é mais fácil migrar em conjunto do que individualmente, que ele pode ser vítima, né, de predadores, enquanto que um volume grande não. E aí, quando eles encontram um local, por exemplo, que choveu há poucos dias, que as plantas estão nascendo, estão brotando, eles vão encontrar naquele local condições favoráveis para eles se fixarem e se alimentarem. O grande problema é que, nesse período, eles vão querer fazer estoque de alimento dentro do seu organismo, estoque de energia, para conseguir sobreviver a essa escassez. E aí eles vão devorar tudo que vem pela frente. Se um determinado local eles encontraram alimentos suficientes para alimentar a todos e de repente acaba, essa grande nuvem de gafanhotos vai migrar para outro local. Só que olha como que a natureza é muito inteligente. Pode ser que eles encontraram alimento agora e não encontrem mais por um bom tempo. Então, é preciso garantir as próximas gerações de gafanhotos, de grilos. Então, as fêmeas começam num processo de reprodução muito rápida. Então, um gafanhoto fêmea, né? Não sei se é gafanhota que fala, ela pode gerar mais de 100 filhotes, 100 larvinhas primeiro, que depois vão se tornar filhotes, por semana.
e eles vão viver em torno de 7 a 8 semanas. Então, a gente vê que numa nuvem de gafanhotos, a reprodução acontece muito rápido. E aí, aonde essa nuvem de gafanhotos vai migrando de um local para o outro, elas podem devastar plantações inteiras. Se vocês estudaram lá atrás, no 6º ano sobre Egito Antigo, devem ter ouvido falar das pragas do Egito. Uma das 10 pragas do Egito foi a nuvem de gafanhotos devorando todas as plantações do Egito. Você é louco, achei que isso aí só acontecia em filme, velho. Não, isso inclusive está retratado na Bíblia, né? Só que esse é um fenômeno natural que acontece em várias partes do mundo. Inclusive no Brasil, há pouco tempo, em 2017, o Pará, né, uma região onde havia plantações de milho e de soja, foram devastadas plantações inteiras, hectares e hectares, por conta dessa nuvem de gafanhotos. Tá? Então é assim que acontece, é um fenômeno natural. Só que quanto mais a gente altera a natureza, né, causando impactos naturais, fenômenos de estiagem, eles tendem a ser mais rotineiros e mais intensos, o que, por consequência, pode fazer com que essa nuvem de gafanhotos, essa nuvem de grilos, ela se torne também mais intensas e mais rotineiras, né? Então, é um problema gigantesco que a gente tem aí para enfrentar. Então, as fronteiras brasileiras, elas estão bastante em alerta, porque se elas chegarem ao centro-oeste brasileiro e ao sul, que são duas regiões que são consideradas o celeiro do Brasil, a gente pode ter um problema sério de abastecimento e aumento dos preços no nosso país, né? Parece uma coisa de apocalipse, né? Se eu contar essas coisas para minha avó, ela vai pegar o tercinho dela, colocar um véuzinho na cabeça e ficar rezando para Deus não acabar com o mundo, né? Mas essa é uma das coisas que estão aí acontecendo no nosso mundo e que a gente fica focado apenas no que os jornais nos passam, que é sobre coronavírus, a gente esquece que tem outras coisas acontecendo no mundo que são tão impactantes quanto essa pandemia, certo? Tinha alguém além do Gabriel que queria falar alguma coisa, eu acho que era o João. A Júlia me mandou aqui. Bia, você viu na internet que foi descoberto no subúrbio de Paris, que foi detectado com técnicas usadas pelos chineses para descobrir Covid-19? Não, eu não vi isso. Depois posso pesquisar. Não é bem um Covid-19, é um vírus também que, de acordo com eles, pode causar uma pandemia igual ao coronavírus, só que ao invés de afetar os pulmões, afeta o cérebro. Poxa vida. Se a gente já tem um cérebro desse tamanho, se afetar, vai ferrou mesmo, vão virar todo mundo zumbi. Eu vou pesquisar, eu não tô sabendo disso não, tá? Vou pesquisar, tá bom? Gente, eu tô falando que o mundo vai acabar até o final do ano, a gente não vai sobreviver, gente, pelo amor de Deus. Né? Tem muita coisa. Tô falando pra parar com as aulas e pra ir se divertir, velho, que o mundo vai acabar, eu tô falando. Pois é, né? Agora imagina, por exemplo, quem seja uma pessoa que tem aí por volta dos 100 anos, né? Essa pessoa, ela vivenciou a gripe espanhola, vivenciou quantos possíveis fins do mundo e agora essa outra pandemia, né? Vivenciou aí a gripe aviária, a gripe suína, a ebola e agora esse tanto de doença, né? É muita coisa. Bom, pessoal, claro que essas doenças elas acabam nos trazendo muita insegurança. Eu me lembro, por exemplo, que quando surgiu a ebola como uma doença que poderia atingir o mundo inteiro e matar muitas pessoas, eu fiquei muito assustada, porque eu me lembro que bem no começo dessa pandemia também, mas foi uma proporção bem menor do que está sendo o coronavírus, chegou no Brasil o primeiro infectado brasileiro, que ele estava na África, não me lembro em que país, em que circunstância, e ele desembarcou no Brasil já muito debilitado, e a aparelhagem em que ele estava submetido ao desembarcar, ele estava deitado numa maca, como se fosse um tubo ao redor dele, todo mundo vestido com aquelas roupas, parecendo roupas de astronautas, para tentar tirar aquele paciente do avião e interná-lo em um hospital. Bom, se para transportar uma pessoa foi preciso todo aquele aparato, poxa, se atingir a grande parte da população, a gente vai tudo morrer, porque grande parte da população é pobre, que depende do SUS, e sabe o tanto que o SUS está sucateado, infelizmente, né? E naquela época a gente já começou a ficar
bastante paranoico, mas rapidamente conseguiram sufocar essa doença. E aí vem esse coronavírus tomando uma proporção muito grande, inclusive nos tirando da nossa rotina. Vamos pensar, por exemplo, que a gente está indo aí para quase 4 meses de isolamento, né, sem ter aulas e tudo mais. Então, como isso mexe muito com a nossa cabeça, surge muito a tal das fake news, né? Começam a surgir através de WhatsApp, Facebook, pessoas que começam a distribuir notícias falsas relacionadas à Covid-19. Algumas, inclusive, tentando provocar uma histeria coletiva, outras tentando para ver aonde é que essa invenção vai acabar. E aí, eu coloquei para vocês, aqui só para a gente comentar de maneira bem rápida, né? 10 situações que espalharam, viraram virais aí, notícias virais pelo WhatsApp, que são fake news, né? Então, por exemplo, água fervida com alho serve como tratamento para o coronavírus. E aí, é o seguinte, será que isso é real? Se isso fosse real, gente, pelo amor de Deus, né? A gente não precisaria ter essa disputa tão grande por leitos de hospital, né? Como está tendo agora. Em casa, todo mundo ferveria alho na água e beberia. Não pode ser uma das coisas mais saborosas do mundo, mas se de fato cura a doença, por que não se submeter a esse tipo de tratamento? Mas é óbvio que isso é errado, né? Isso é uma informação extremamente enganosa, né? Fake news. Mas, pessoal, tem muita gente que não tem discernimento de nada e acaba acreditando nessas informações. Olha a segunda, por exemplo, que o coronavírus é maior do que um vírus normal e por isso qualquer máscara impede a sua entrada no organismo. Será que basta eu colocar uma barreira aqui, colocar um pano aqui na frente do meu nariz, da minha boca, isso vai impedir do vírus passar por ali? Claro que não, né? A gente já viu que quanta gente na rua pega a máscara, coloca aqui no queixo, pega a máscara, coça o nariz, coça a boca, né? Com a mão sobre a máscara. Aquilo ali vai infectar. E o vírus, ele pode, inclusive, passar a máscara. O que vai impedir ou não, se você vai ser contaminado mesmo usando a máscara, é o cuidado que você vai ter de trocar a máscara de tanto tempo, não colocar as mãos, não relar em outras superfícies e assim por diante, né? Então, o coronavírus é microscópico tanto quanto o outro vírus, né? Não é? Ele é maior que os outros, por isso que a gente tem que usar máscara, não, tá? Aí a 3. Quando cair uma superfície de metal, o vírus permanece vivo por 12 horas e em tecido por 9 horas. Portanto, lavar a roupa ou colocá-la no sol por 2 horas elimina o vírus. O sol tem essa capacidade? Não, né? Senão, por exemplo, a gente não veria portões sendo considerados locais que são potenciais. Mas tem um pingo de verdade nisso aí, sabe por quê? Porque, tipo assim, nos locais mais quentes é onde o vírus menos... Porque, tipo, o vírus, ele tem uma... Tipo assim, como é que chama? Temperatura ideal que ele gosta, entendeu? Então, por exemplo, se você for olhar no nordeste do país, tem muito menos incidência do vírus, porque... Pelo contrário. Se a gente for observar, Ceará é um dos picos, né? Então, a taxa de contaminação no Ceará está sendo elevadíssima. No Amazonas, estourou o pico. Manaus estava lá no estado de calamidade pública, né? Pelo contrário. Eu vi isso aí no Manual do Mundo. A gente acreditava que as regiões mais quentes seriam poupadas por conta disso. Mas o Brasil está sendo um claro exemplo de que não tem nada a ver. As regiões mais quentes do país estão sendo amplamente afetadas por essa doença, né? E aí o que tem que se levar em consideração, né? Por exemplo, minha mãe estava surtada no começo com esse coronavírus. Aí lá em casa a gente passou, no caso do meu pai e da minha mãe, a gente começou a brincar com ela que a gente não ia morrer mais de coronavírus, né? A gente ia morrer de intoxicação alimentar. Porque tudo ela estava tacando desinfetante, tacando um álcool, tacando que boa, lavando com sabão, tudo lá em casa, né? Aí comecei a falar, mãe, o vírus ele tem um tempo de sobrevida. Então é o seguinte, se você compra, por exemplo, uma garrafinha de água, você não precisa lavar aquela garrafinha d'água se você não for consumir em pouco tempo. Se você fez uma compra para um mês, para uma semana, e você não vai usar imediatamente aquilo, deixa ele guardado.
né? Não precisa ficar higienizando tudo 100%, lavando tudo, surtando, né? Minha mãe estava assim, porque o vírus tem um prazo de vida e consegue sobreviver algum tempo, né? Por exemplo, só que a gente tem que começar a pensar. Em superfície de inox, ele consegue sobreviver até 4 dias. No papelão, até 3 dias, né? Então, é claro, se você for ficar tocando aquela superfície por 2, 3 dias, poxa, evita usar aquela superfície ou higieniza antes de você tocá-la, né? Mas se você não for utilizar, deixa lá, deixa guardadinho no cantinho, né? E o sol por si só não tem capacidade de destruir o vírus, né? E para que um vírus seja destruído, as temperaturas são muito mais altas do que o Sol consegue aquecer aqui no nosso planeta, tá? Então, é fake news. Aqui outra, né? Que a gente já acaba relacionando com o anterior. O vírus vive na mão só por 10 minutos. Então, beleza, eu fui no supermercado, do supermercado até minha casa, eu gasto 15 minutos. Beleza, não preciso lavar minha mão, porque o vírus já morreu nesse tempo. Poxa, não é assim que funciona, né? O vírus exposto a uma temperatura superior a 26 graus morre. Poxa, o Brasil inteiro não ia ficar doente, né? Porque a temperatura ambiente de muitos locais estão superior a isso, né? O Nordeste, por exemplo, como eu falei, isso não tem nada a ver, tá? Número 6. Como o vírus não resiste a temperatura superior a 20 graus Celsius, a água exposta ao sol pode ser consumida sem qualquer perigo. Pelo amor de Deus, não faz isso, né? Você não vai enxaguar uma garrafinha que você acabou de pegar no supermercado, deixá-la de molho e depois aproveitar a água para você poder beber. Né? São absurdos, mas que são divulgados por aí. O vírus se propaga pelo ar. Não é pelo ar que ele se propaga, né? Ele se propaga através das gotículas, que, por exemplo, se eu estiver falando, estiver saindo gotículas da minha boca, isso sim vai ser o meio de contágio, né? E não vai, se eu espirrar aqui, não vai chegar até a casa do vizinho por conta do vento, né? Não é assim que funciona. O 8, por exemplo, evitar comida gelada ou pratos frios. Qual que é o sentido disso, né? 9, gaguejar com água morna ou salgada evita que o vírus vá para os pulmões. Também não é isso que faz o vírus morrer. Até porque talvez o Zé e a Lenise possam explicar muito melhor que eu, apesar de eu ter feito alguns anos de biologia. No caso do corona, ele é um vírus, ele tem uma cápsula, né? Os vírus têm uma cápsula. No caso do coronavírus, ele tem uma cápsula lipídica, né? Ou seja, de gordura. E aí, quando você utiliza alguns materiais para dissolver essa cápsula, alguns materiais podem ser eficazes ou não. Quais são os materiais eficazes para você conseguir dissolver essa cápsula? Sabão, que ela tem a função detergente, de acabar com aquela célula lipídica, ou então o álcool gel, que na sua concentração de 70 graus, ele consegue destruir essa camada lipídica do vírus, e o destrói, tá? Água, por si só, não dissolve gordura. Vamos pensar, pega aquele pote de plástico que a tua mãe socou dentro da pia, cheia de água, cheia de comida, você vai lavar. Enxágua só para você ver. Vou tacar água quente. Mesmo com água quente, a gordura não vai sair daquele pote de plástico, né? Muito menos se você colocar água quente com sal. Então, a mesma coisa que a gente pode observar, tá? Aqui a Ana me falando, ó, eu vi uma que se você tomar café por ser quente, mata o coronavírus. Ou seja, outra coisa, né? Se isso fosse verdade, os hospitais não tratariam as pessoas com medicamentos, trataria com café, né? Eu nem me importaria de queimar a língua e ficar livre do coronavírus, tá? E a outra coisa é que o álcool gel pode ser feito em casa com apenas 2 ingredientes. Falso. Eu vi um cara, por exemplo, que estava fabricando o álcool gel em casa, que a cunhada dele tinha mandado a receita, que era pegar álcool de cabelo, aquele gel de cabelo, aquele gel para deixar o cabelo durinho, misturar com acetona, fazia destruir o álcool gel. Para começar, que a acetona é um produto diferente do etanol, né, da concentração 70%, e que o gel de cabelo, apesar de ter álcool, tem uma concentração baixíssima de álcool, né? Então, errado, isso que a gente pode pensar, tá? Ô, Bia, o álcool normal faz a mesma função do álcool em gel, não faz? 70%? Sim, desde que esteja a mesma concentração.
A grande diferença é que o álcool gel, ele foi liberado para uso doméstico, uso comum da população, porque na sua composição ele tem glicerina. O que é a glicerina? A glicerina, ela é um líquido que pode ser de origem animal ou vegetal, que vai formar uma camada protetora na nossa pele, que vai evitar que o álcool desidrata a nossa pele, tá? Agora, o álcool líquido, que agora foi autorizado pela Anvisa a voltar a ser comercializado, ele não tem essa glicerina. Por exemplo, quando você vai em algum lugar que você passa álcool gel, parece que fica meio grudando a mão, né? Depois você lava, parece que fica meio esquisito na mão. Aquilo é a ação da glicerina, tá? Então, evita que o álcool que tem ali possa ressecar a sua mão, já que a gente usa aquilo com muita frequência. Agora, quem usa mais o álcool líquido, que não tem essa glicerina, sente a mão depois meio áspera, meio ressecada, tá? Essa que é a grande diferença, mas a função é a mesma, tá? Até essa pandemia, o álcool líquido ele era utilizado para desinfecção de superfícies apenas em ambientes sanitários, né? Ambientes hospitalares, como, por exemplo, hospital, consultório oftalmológico, odontológico, fisioterapeuta e assim por diante, tá? Mas a função é a mesma. E aí, gente, tem outras fake news que são absurdas, como, por exemplo, tem sido noticiado de chá de abacate com hortelã faz curar o coronavírus. Se você, por exemplo, dormir pelo menos 8 horas diárias, você está livre do coronavírus, né? E assim por diante, várias outras bizarrices são divulgadas por aí. Pensando nesse tanto de informação falsa que é divulgada, o Ministério da Saúde teve que criar um site para combater as fake news. Então, o que ele acabou tendo que fazer? Deixa eu compartilhar aqui o site do Ministério da Saúde para vocês verem que absurdo. O Ministério da Saúde teve que criar um site esclarecendo algumas notícias que estão sendo espalhadas por aí, tá? E aí são infinitos, né? Por exemplo, que alimentos alcalinos evitam coronavírus. Fumar aumenta o risco da forma grave do coronavírus, né? Café previne o coronavírus, né? E assim por diante. Então, o Ministério da Saúde teve que criar um site específico para esclarecer as notícias falsas espalhadas pelo nosso planeta. Aqui, ó, beber água de 15 em 15 minutos cura o coronavírus. Pelo amor de Deus, né? Então, começaram a surgir muitas fake news. E aqui esse site vem para esclarecer algumas notícias que, mesmo que podem ser bizarras, parecem ser verdades, né? Mas podem ser falsas, ou outras que são bizarras, e a gente fala, não, isso aí é mentira, mas que podem ser verdade. Esclarecer as notícias que estão sendo espalhadas aí, principalmente via WhatsApp, certo? Aposto que todo mundo já deve ter ouvido no começo do coronavírus, um monte de áudio, um monte de mensagem no grupos de família, né? As avós, os tios mais velhos ficam lá bombardeando os grupos de família falando sobre o tal do coronavírus. No começo foi até mais, agora acho que está todo mundo um pouco mais calmo com relação a isso. E aí os riscos são gigantescos, gente. Imagina uma pessoa que ela está tossindo, ela está com febre alta, está com dificuldade de respirar, que são os sintomas clássicos da doença, e ela vê a notícia de que tomar água de 15 em 15 minutos cura o coronavírus. A pessoa vai tomar um galão de 20 litros d'água em 2 horas para ver se cura, não é? E aí? Né? Olha o risco que a gente está provocando nesse tipo de informação, né? Então, muitas das pessoas que, infelizmente, não têm levado a sério esse isolamento social proposto no país inteiro, é porque leva em consideração essas fake news. Elas não apuram as informações, infelizmente, antes de sair divulgando ou de botar em prática aquilo que ela leu. Certo? Dúvida por enquanto? Não? Ó, eu vou colocar para vocês, lá na nossa sala de aula virtual, ainda não liberei a atividade, mas é para vocês descreverem para mim qual o risco que o nosso país enfrenta com as fake news relacionadas ao coronavírus, tá? E aí eu vou dar o prazo para vocês de até terça-feira que vem me entregar, tá bom?
até amanhã à noite vocês têm para me entregar sobre o desemprego e sua relação com o coronavírus. E aí vocês vão ter até terça-feira o prazo para me entregar uma resposta sobre os riscos do coronavírus para a população do nosso país. Os riscos que as fake news podem trazer. Beleza? Dúvida por enquanto? Não? Quem não colocou o nome ainda? O negócio do Covid-desemprego é até amanhã à noite ou até hoje? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é até amanhã que eu coloquei. Deixa eu olhar aqui o prazo. É até hoje. Até hoje é meia-noite, ó. Deixa eu compartilhar com vocês. Até hoje às 23h59. Deixa eu compartilhar que vocês vão conseguir enxergar. Aqui, ó. A data de entrega. Até hoje às 23h59. Mas eu vou prorrogar, tá bom? Vou deixar eles entregarem até amanhã. Pode ser? Pode? Vou ver se eu consigo mudar. Sim. Acho Pode, que nossa, melhor. graças a Deus que eu tenho negócio de química, eu tô enlouquecendo já que fizer. Deixa eu ver se eu consigo mudar a data aqui, data de entrega. Então, eu vou mudar para amanhã até meia-noite. Certo? Pronto. Já mudei aí o prazo. Tá bom? Aí, ó, pronto. Aí, ó, agora amanhã até as 23h59. Beleza? E alertando, tem gente que ainda não entregou os outros, tá? E eu vou acrescentar mais uma tarefa. Beleza? Certinho? Quem não entregou, entregue, por favor. E a outra vai ficar até terça-feira. Tá bom? Então, gente, tchauzinho. Até amanhã. Fica com Deus. Pode já tomar uma aguinha até a próxima aula, né? E quem não me mandou o nome ainda, me mande, por favor, porque senão vai levar falta, tá? Isso mesmo, Nicolas. O pior é que tomar muita água, né? Como eu falei, 20 litros d'água no dia, leva a pessoa à morte. Nem pode, né? Leva a perda de muitos nutrientes através da urina. Isso mesmo. Pessoal, tchau, fica com Deus. Tchau, Isabelle, fica com Deus. Gente, tô morrendo de saudade de vocês, viu? Tomara que isso passe logo. Se Deus quiser, a gente ainda volta esse ano para a escola. Então, tchau, gente. Fica com Deus. Até amanhã, viu? Beijos. Quem não mandou o nome, manda. Pode sair da aula quem já terminou, tá? Quem já me mandou o nome. Tchau, Bia. Até mais. Tchau. Tchau. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, Bia. Tchau. Até amanhã, se Deus quiser. Até mais. Até, João.